Pra quem não conhece, Carmila é um dos primeiros contos de vampiros do mundo e a primeira vampira de todas. Ela foi uma grande inspiração até pro Drácula ser escrito. E logo nesse livro, Carmila, ele é uma edição que vem com o vampiro também, que foi o primeiro conto de vampiro a ser publicado, né? Ele, já no início aqui, ele tem umas páginas dedicadas justamente a explicar o surgimento, né, dos vampiros, e ele explica bem sobre o vampiro, que é o outro conto do livro, e também sobre o surgimento de Carmila e como foi uma grande inspiração para todos os contos góticos de vampiros que vieram depois. Eu sempre fui muito afim de ler Carmila, mas eu nunca achava oportunidade, eu nunca pensava em realmente comprar o livro para ler. E esse ano eu resolvi finalmente comprar. Eu achei ele por R$ 24, eu acho. E chegou bem rápido, acho que ele chegou em uns 5, 6 dias. E eu terminei de ler ele em uma semana, ou 6 dias, acho que foram 6 dias. E eu ainda não li O Vampiro, que tá aqui junto. Mas eu pretendo ler em breve, eu só não vou ler agora porque acabaram de chegar isso aqui, né? E eu vou com certeza ler Entrevista com o Vampiro. Agora vai ser a minha nova obsessão, então depois eu leio O Vampiro aqui. Mas é um conto bem pequeno também, ele tem acho que umas 50 páginas. Porque Carmila em si acaba na página, acho que 120. Carmila acaba na página 120 do livro. O Vampiro começa na página 129, eu acho. Não, na 137. E acaba na 174. Então é um conto bem pequeno. Carmila em si também já é bem pequeno, os dois juntos tem essa grossura, são dois contos bem pequenininhos. Carmila mesmo dá pra ler em um dia, se você realmente pegar pra ler, mas eu queria muito degustar essa leitura, então eu fiquei enrolando o máximo possível. Eu lia, tipo, 20 páginas por dia, assim, quando eu tava mais animada, eu li umas 30. Mas é muito pequenininho, é uma leitura muito rápida e muito boa. Eu achei que, por ser um livro mais antigo, eu achei que ia ser muito mais difícil de ler ele, eu achei que eu ia ter que voltar mais onde eu não tava entendendo as palavras, os termos, assim. Mas ele não usa de muitos termos difíceis ou, tipo, muito rebuscados, assim, de português antigo. Não, a tradução dele é bem simples, ela é bem facinha de entender. Então é bem de boa. É uma leitura bem tranquila. Logo depois que eu terminei de ler Carmila, né, que eu li bem rápido, eu fui atrás de adaptações pra ver. E isso talvez seja uma das piores coisas, né? Quando você termina uma mídia que é muito boa e você tem que ir atrás de adaptações que talvez não sejam tão boas assim. Mas eu dei uma chance pra The Vampire Lovers, que é um filme com a mesma premissa de Carmila, assim. Ele se propõe a contar a mesma história, ele muda alguns pontos, assim, mas ele se propõe a contar a mesma história do livro. Mas eu vou separar isso aqui em algumas partes, eu vou separar partes do livro, do filme e as duas com spoilers ou não, então eu acho que vai estar em algum lugar aí sinalizando. Mas primeiro sobre o livro. Eu comecei Carmila sem ter tipo ideia sobre o que seria esse livro. Eu sabia que tinha a vampira Carmila e era tudo que eu sabia, acabava por aí. Então eu não tinha ideia, eu sabia que, tipo, eu tinha mais ou menos a ideia de que era um livro sáfico, mas eu não sabia até quando. Eu não sabia se ia ser um romance muito explícito mesmo, ou se ia acabar sendo só aqueles livros que onde tem uma amizade ali, que o pessoal capta a ideia do que era pra ser. Mas eu posso dizer que é muito mais explícito do que eu achava que era. Eu achava que ia ser muito mais implícito o romance, muito mais, tipo, sabe, não tão na cara assim como é porque é realmente um livro de romance, né? É um suspense, mas com romance, sem dúvidas, ali envolvido no meio. Em relação ao romance do livro, inclusive, é algo que eu vi desde que eu comecei a ler, que isso, na verdade, era uma forma de criticar, né? O lesbianismo em si, usaram a Carmila como essa ideia de tentar mostrar os perigos dos relacionamentos entre as mulheres com uma figura vampírica que acaba com as vidas das meninas, né? Só que assim, eu sei que essa obra não foi feita com o intuito de ser um romance fofo, sáfico, assim, 100%. Mas eu acho que hoje em dia é um negócio que já passou por tantas gerações e por tantos contextos sociais
que eu acho que é impossível você ler Carmila e você enxergar de primeiro, assim, esse subtom, tipo, preconceituoso que ela tentou trazer, sabe? Eu sinto que hoje, tipo, eu lendo isso sem saber da época e do contexto histórico e social no qual ele foi escrito, eu acharia que é de fato um romance escrito por uma lésbica. Então, tipo, eu não acho que hoje em dia a gente possa considerar, tipo, é um livro 100% preconceituoso. Ele pode ter sido escrito com esse intuito e tudo mais, mas eu acho que hoje em dia, com o contexto atual, eu acho que é impossível considerar essa homofobia que foi colocada na escrita. Ainda assim, eu não acho que, tipo, seja algo que as pessoas são obrigadas a gostar. Eu acho que todo mundo tem o direito total de virar e falar, não, esse livro foi escrito com homofobia por trás, então eu não vou consumir nada e tudo mais. Mas eu ainda acho que é uma boa leitura, até uma leitura sáfica muito boa. Então eu acho que hoje em dia, como o contexto é muito diferente, né? Tipo, naquela época eu acho que só de você utilizar uma vampira e atribuir uma característica a ela, isso já era meio que um insulto, né? Mas hoje em dia a gente tem N mídias de vampiros por aí. E numa sociedade atual onde todo mundo tem um pôster do Edward Cullen no quarto, eu acho que já o fato da Carmila ser vampira e lésbica não é algo que, tipo, torna o livro homofóbico, sabe? Tipo, pode ter sido escrito com essa intenção, mas eu acho que hoje em dia essa crítica se perde muito. Eu acho que não é um negócio que ficou muito pra trás, ficou muito na época passada, mas ainda acho que é uma leitura que vale a pena. Fora isso, eu acho que o livro em si, ele tem um suspense muito bom. O livro, ele já vem, né, a gente já sabe que a Carmila é uma vampira, tá bem na cara, e no subtítulo, mas eu gosto de como ele ainda consegue construir um suspense muito grande em volta disso, né, a gente não fica tipo, surpreso com o fato dela ser uma vampira, mas a gente meio que vai acompanhando a reação dos outros personagens com isso. Então eu acho que é muito legal. Eu acho que, tipo, é um negócio, é um suspense muito bom, eu acho que ele é muito bem construído. E eu acho que esse livro ele é muito fechadinho, sabe? Ele é muito pequeno e ele é muito conciso no que ele se propõe a fazer, eu acho que ele faz muito bem. E ainda que a gente já saiba, quando os personagens percebem, assim, começam a, tipo, juntar, né, as peças e descobrem a identidade da Carmila, eu acho que é muito legal de se acompanhar, assim, principalmente a Laura, né, que é a protagonista. Então, pra mim, se você é uma pessoa que gosta de vampirismo, assim, se você gosta de consumir mídias com vampiros, ou até mesmo um romance sáfico, né, eu acho que é muito bom. Tem muitas coisas ainda, né, tem muitas nuances sobre o romance em si. Tem gente que não considera de fato um romance, tem gente que acha que a Carmila sempre amou a Laura, tem gente que acha que ela nunca amou, tem gente que acha que ela fala a mesma coisa pra todas as meninas e a Laura não foi especial, ela só foi a protagonista do livro. Mas, na minha opinião, é um romance, de certa forma, mas é muito mais, tipo, sobre obsessão vampírica e tudo mais, não é um romance fofo, assim, tradicional. Mas é um romance de vampiro, né? Então realmente tem umas nuances aqui e ali. É, a Carmila é uma personagem muito boa, muito complexa, eu gostei muito dela. E eu fiquei obcecada por essa personagem, por isso que eu fui atrás de adaptações. Não porque a história seja excepcional, assim, seja de outro mundo, mas porque eu achei a personagem Carmila muito boa. Então, eu fui atrás de mais mídias com a Carmila em si. E eu achei alguns filmes, eu acho que tem alguns, mais de 2 filmes, e uma série no YouTube. Que as protagonistas são colegas de quarto, numa faculdade, eu acho, no ensino médio. Mas eu não cheguei a assistir ainda. O que eu assisti e que eu vou falar agora é The Vampire Lovers, né? Que é um dos filmes que adapta a Carmila. E que. Agora, uma parte com alguns spoilers do livro. Eu vou ver o que eu documentei sobre ele no maratona.app, que é o que eu uso. Mas não teve muita coisa, eu tava começando a usar. Eu só baixei o Maratona pra colocar a Carmila lá. Então eu não coloquei muita coisa, eu tava me acostumando ainda com o aplicativo. Mas tem alguns comentários sobre Carmila, então eu vou elaborar um pouco mais sobre eles aqui. Então tem spoilers agora. Mas o primeiro foi esse daqui, que eu já sei qual é, eu sei exatamente qual página que é, qual contexto que é disso. Mas eu gosto muito dessa parte, essa daqui, ó. Ela tem até uma ilustração do lado, essa daqui. Essa parte é um funeral
de uma das vítimas da Carmila, que acaba passando por ela e pela Laura na floresta. E a Carmila começa a surtar muito sobre isso. Ela diz que é incoerente. E a Laura diz: pelo contrário, eu acho muito gentil. Mas a Carmila ela começa a surtar sobre esse funeral estar acontecendo, porque na cabeça dela não faz sentido. Ela até diz: você fura meus ouvidos, disse Carmila, quase raivosa, tampando seus ouvidos com seus dedos pequeninos. Além do mais, como você pode achar que a sua religião e a minha são as mesmas? Sua atitude me machuca e eu odeio funerais. Que confusão. Ora, você deve morrer, todo mundo deve, e todos ficam muito mais felizes quando morrem. Venha para casa. Então, isso daqui é uma das coisas que mostra o pensamento da Carmila sobre morte, já que ela é uma vampira. E ela tem esse mini diálogo com a Laura, não chega a ser uma discussão. E ela começa a surtar muito aqui. Ela é doida, ela começa a, tipo, reclamar muito. Ela começa a chorar, de soluçar, assim. E depois ela pede pra Laura abraçar ela. Abrace-me forte. Está passando. Então eu acho que isso aqui é uma parte que eu gosto muito. E ela foi bem adaptada no filme, inclusive. É dos pontos positivos que eu gosto no filme. Porque eu adoro essa parte. Eu acho que ela simplesmente tem ela carrega muito do que é um vampiro, sabe? Que é esse ser tão extravagante, assim, com o que ele sente e tudo mais. Então eu acho que é uma parte muito boa. Eu acho que ela demonstra muito bem a personalidade da Carmila no livro. Que é uma personagem muito extrema, né? Com o que ela sente e tudo mais. Então eu acho essa parte muito boa. Eu gosto muito dela. A próxima é uma parte do livro que eu gostei, que é um diálogo. Que eu não sei, deixa eu ver, ele é na página 59. Que é uma parte fofa só do livro que eu achei fofinha. Que é: então você estava pensando sobre a noite em que cheguei? Disse quase sussurrando. Está feliz porque cheguei? Encantada, querida Carmila, respondi. Eu só acho essa parte muito fofa. Inclusive, é uma das partes que eu acho que, tipo assim, é impossível você ler esse livro e não achar que as duas são, assim, atraídas uma pela outra. Mas é como eu disse, né? Tem suas nuances. Tem gente que debate muito sobre o amor da Carmila ser real ou não, ser uma coisa que ela só fez pra manipular a Laura ou não, mas enfim. Eu achei essa parte bonitinha e coloquei aqui, eu gosto muito dela também. Na página 73 eu coloquei sinistro, e eu não lembrava o que era isso, mas eu acabei de lembrar que é uma parte do livro onde a Laura tem um pesadelo com a Carmila, tipo, cheia de sangue, assim, falando pra ela tomar cuidado com o assassino que está solta. E ela não percebe que, no caso, a Carmila, né, é a assassina e por isso que ela está cheia de sangue. Ela acha que o sangue, né, até onde eu interpretei, ela deve pensar que, tipo, esse sangue dela é porque ela está machucada. Então ela se levanta no meio da noite, assim, correndo. Ela sai pelo castelo, assim, chama todo mundo, acorda todo mundo. E, tipo, eles arrumam a porta do quarto da Carmila, porque ela tinha isso de dormir trancada no quarto de hóspedes que ela tava. Justamente porque ela não dormia no quarto em si, né? Ela dormia no caixão dela. Ela saía todas as noites pra dormir e voltava. Então, ela tinha isso, ela dormia trancada. Eles arrumam a porta dela, mas ela não tá lá. Eles procuram em todos os lugares e ela não tá lá. E aí, essa parte aqui até acaba o capítulo aqui. E eu coloquei sinistro, porque é a hora que eles veem que a Camila não tá no quarto. Tem um log que eu coloquei depois desse, mas é da página 66. Eu não lembro o que tem aqui, deixa eu ver. Isso daqui é uma parte onde a Carmila ataca a Laura, né, durante a noite. E aí eu coloquei cruzes, meu Deus. Porque tem toda a descrição de como acontece e tal. As vítimas dela veem um gato grande quando elas veem a Carmila de noite. Elas veem essa silhueta de um gato grande que rasteja na cama até elas e sentem essa sensação de agulhas muito pontudas, tipo, penetrando o peito, assim, o pescoço. Então tem uma descrição aqui da Carmila atacando a Laura. Na página 60, porque por algum motivo não está em ordem as minhas páginas, eu coloquei que fofas, meu Deus. E tem um diálogo muito fofinho aqui, que é... Ele é bem grande, tipo, a página inteira é bem romântica, mas tem uma das frases, né, que é mais famosa do livro, que é: eu não estou apaixonada por ninguém e nunca poderei, sussurrou, a não ser que seja por você. Então é uma das frases da Carmila que também, como eu falei, todas as frases que ela fala pra Laura tem certa discussão se é algo genuíno ou não, ou se é mais uma manipulação dela. Mas eu achei essa página muito fofa e eu marquei.
O meu último log foi na página 129, que eu coloquei, acabei Carmila, ainda preciso ler o Vampiro, mas puta merda, que livro bom. E ainda não li o Vampiro, não vou ler o Vampiro agora, mas acabaram os logs por enquanto. Por enquanto não acabaram, né? Não vou reler, eu acho. Talvez eu releia, na realidade, porque eu pensei seriamente em reler Carmila assim que eu terminei ele, porque eu gostei muito, muito, muito do livro. Então, pra mim, é um livro de 5 estrelas, de 5. Eu não tenho, assim, nada pra reclamar do livro. Eu acho que, principalmente o fato dele ser tão pequenininho, né, e ser um conto mesmo, eu acho que ele fez tudo o que ele tinha pra fazer muito bem. Então, eu gosto muito dele. Não tenho nada, assim, que vem na minha mente pra reclamar dele. Eu acho ele muito bom. Agora, saindo de uma parte muito boa e sem erros pra mim, eu vou entrar em uma parte meio mais ou menos, né? Que é The Vampire Lovers, o filme, a adaptação de Carmila.